Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Produzir comida boa é uma coisa que está no DNA da história do nosso país, mas é preciso ir além. É preciso criar e defender políticas públicas que cuidem da agricultura familiar, camponesa, que coloca comida nas mesas de todo o país. É por isso que hoje a gente vem discutir uma assistência técnica, uma extensão rural de base agroecológica. Que diferença faz uma assistência que pense na agroecologia? Que impacto tem uma assistência que olhe para as mudanças climáticas? Uma assistência que aprende, ensina e troca conhecimentos com os guardiões e guardiãs da nossa caatinga. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Bora conversar sobre a terra agroecológica? Antes, você precisa seguir a gente aqui por onde você escuta esse podcast. É no YouTube? É no Spotify? Segue o Cantos, que toda semana você recebe um papo novinho sobre campo, cidade e agroecologia. Até sobre a terra. Segue aí. Que impacto tem uma assistência que olhe para as mudanças climáticas? Uma assistência que aprende, que ensina e troca conhecimentos com os guardiões e guardiãs da nossa caatinga. Então, vamos falar sobre a terra agroecológica. E quem vai fazer essa prosa com a gente hoje é mais uma vez Riva Almeida, ela que é agrônoma, especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Ela é equipe técnica do Centro Sabiá, lá no Sertão. Riva, muito bem-vinda. E olha, antes de qualquer conversa, é um termo novo para muita gente, né, que nunca ouviu, até. Que danado é isso, Riva? João, para mim é um prazer imenso estar mais uma vez aqui, batendo esse papo contigo. E até a gente tem mania, né? Coisa de técnico usar sigla. Mas até significa assistência técnica e extensão rural. Hoje em dia a gente utiliza muito o termo assessoria técnica e extensão rural, ao invés de assistência. Mas oficialmente significa isso. Assistência técnica e extensão rural. A gente vive falando da agroecologia e a agroecologia como movimento, prática, ciência. Mas para a agroecologia, Riva, o que faz uma assistência técnica? O que influencia? Que diferença faz? Muito boa pergunta, João. Veja, para responder a isso é importante a gente compreender a diferença entre um até mais convencional e um até agroecológica. São duas formas de se fazer assistência técnica e extensão rural. Na até convencional, uma característica que é muito marcante é o chamado difusionismo. O que é isso? É quando você vai fazer uma assistência técnica e você já leva pacotes tecnológicos prontos, já pré-construídos, pré-desenhados. E não é incomum que dentro desse pacote esteja, por exemplo, a utilização de agrotóxicos, mais recentemente a utilização de sementes transgênicas. Então você traz o pacote, muitas vezes até mesmo sem considerar a realidade local, a realidade daquela comunidade, daquelas famílias que você está fazendo essa assistência. No caso da até agroecológica, a perspectiva é outra. Você vai considerar, você vai dialogar com os saberes locais e construir essa assessoria técnica a partir desse diálogo, a partir daquilo que é demandado pela comunidade. E aí você vai considerar, por exemplo, tem que considerar os princípios da agroecologia, de não utilização de agrotóxicos, não utilização de queimadas, valorização das sementes crioulas
E tem outras dimensões ainda que são consideradas até na perspectiva agroecológica, como, por exemplo, a valorização da participação das mulheres e das juventudes nos processos de desenvolvimento da agricultura daquele lugar. Dialogar, debater sobre a divisão justa do trabalho, dialogar sobre a questão da violência contra as mulheres, problematizar sobre isso. Então, a assessoria técnica e extensão rural, nessa perspectiva agroecológica, ela está muito mais conectada com os diálogos, né, do técnica com a comunidade, com as famílias e de construção do conhecimento a partir dos saberes daquela família, daquela comunidade. Assistência técnica que não é assistencialismo, né, Riva? Não podemos confundir. Então, que diferença faz essa assistência ser formadora, né? Livre dos métodos, dos vícios do agronegócio, do veneno, das queimadas. A gente está falando de uma assistência que é agroecológica, né? Uma até agroecológica. Exatamente, João. É um até que valoriza a vida, que valoriza a cultura local, que valoriza o conhecimento das pessoas daquele lugar, o saber campesino. Então, a terra agroecológica, ela se diferencia, inclusive, do ponto de vista da participação das pessoas. A metodologia é outra. Na terra agroecológica se utilizam as chamadas metodologias participativas de construção do conhecimento, com práticas e iniciativas que não agridem a vida, mas, pelo contrário, valorizam, fazendo inclusive reflexões do ponto de vista político. Discute, por exemplo, o acesso às políticas públicas que vão favorecer a qualidade de vida, o desenvolvimento sustentável daquelas comunidades, daquelas famílias onde está se atuando com até de perspectiva agroecológica. Então, acho que esse é o grande diferencial. É a valorização da vida e da sustentabilidade no conceito da palavra do ser sustentável. Hoje um desafio climático está imposto a todo mundo, mas nós que já vivemos com os climas mais extremos, o semiárido, a caatinga, precisamos aprender a conviver ainda mais com isso, né? A extensão rural facilita esse processo também, Riva? A discussão sobre mudança climática acontece com agricultores, agricultoras, com quem vive no campo? João, a extensão rural precisa considerar esse debate permanentemente, principalmente para nós, povos do semiárido. Mas aí eu acho que os movimentos populares, eles se anteciparam a esse debate. Quando a gente desenvolveu o conceito de convivência com o semiárido. É que a gente inventou isso? Não, a gente não inventou. Mas a gente utilizou esse conceito que é diferente do combate à seca. E então, a convivência com o semiárido tem tudo a ver, ela responde a essa questão das mudanças do clima, a emergência climática, a crise climática, seja como for que se compreende essa questão, né, das mudanças que estão acontecendo e que impactam muito sobre a vida das pessoas. E no campo isso é muito sério, é muito grave. Quando a temperatura ela aumenta, ela interfere, por exemplo, muito diretamente na produção de alimentos. Então isso precisa ser dialogado, ser debatido. Na agroecologia, a gente tem trilhado por alguns caminhos, por exemplo, a, a agrofloresta é um jeito de pensar a agricultura que se adapta a essa questão das mudanças climáticas. No entanto, tem uma coisa que é muito importante da gente dizer aqui. A adaptação não quer dizer que a gente vai pensar nas pessoas se adaptarem à mudança do clima vivendo, eh, vivendo injustiças, a falta de acesso às políticas. Não quer dizer isso. A, a,
o pensamento de adaptação às mudanças climáticas precisa ser focado necessariamente na transformação para melhor da vida das pessoas. Então, esse é um debate extremamente complexo, mas que ele precisa ser feito, e inclusive na perspectiva, né, dos olhares dos povos que estão no campo, os povos do semiárido que têm respostas importantes e estratégicas a esse processo de mudanças climáticas que a gente está vivenciando. É importante dizer que quem recebe a assistência não é vazio, né? Não vem zerado. São agricultores e agricultoras camponeses, com experiência e história, né? Riva, numa ATER agroecológica, isso é levado em conta? João, quando você fala essa história de que nada está zerado, me lembrou uma máxima do sertão que a gente diz que nada começa do nada. Então é essencial, é fundamental, é estratégico, num processo de ATE agroecológica, a gente interagir com a vida, com a realidade das famílias, da comunidade. Tem uma ferramenta que eu acho muito bacana, que a gente sempre utiliza quando está chegando, né, junto de uma família, junto de uma organização de agricultores e agricultoras, que é a linha do tempo. O que é isso? Você pega um papel ou um cordão, enfim, alguma coisa que seja uma linha, e você começa a puxar pela história daquela família, daquela comunidade, a partir de determinado momento. Por exemplo, numa família, normalmente a gente diz, vamos puxar a sua história a partir do seu casamento, por exemplo. E aí a família vai e conta a história de vida desse momento até o dia de hoje. E aí você vai interagindo com essas questões, com esses saberes, com esses acúmulos, para construir e planejar até a essa família ou a essa comunidade a partir dessa história, a partir desse acúmulo e dessa vivência. E aí essa é uma forma da gente se aproximar, de respeitar e de ter sucesso nessa ATE que a gente tá pensando para aquele coletivo ou para aquela família individualmente. Formar o campo é formar o Brasil, porque o Brasil é feito de campo, de agroecologia. Que tal? Vamos formar o campo em agroecologia? É isso, vamos juntar as experiências de campo e cidade, vamos juntar as experiências de agroecologia. Mas agora a gente faz uma pausa no nosso papo e volta já com mais um pedaço dessa conversa tão interessante sobre a terra agroecológica. Fica aí, a gente volta já. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Giro Agroecológico. Vamos falar do intercâmbio latino-americano de soluções climáticas nos semiáridos. Representantes de 3 países latino-americanos vão visitar comunidades rurais do semiárido brasileiro. Entre os dias 28 de outubro e 8 de novembro, 11 representantes de El Salvador, Guatemala, Colômbia estarão em Pernambuco e Paraíba, participando de um intercâmbio internacional. Esse grupo, com jovens, mulheres e agricultores, vem para trocar experiências sobre como se adaptar às mudanças climáticas no semiárido. Durante 12 dias, eles vão visitar comunidades rurais e conhecer de perto práticas como o uso de cisternas, reuso de águas e feiras agroecológicas.
Também vão ter uma vivência com o MST e visitar o Polo da Borborema, na Paraíba, para discutir soluções sustentáveis que podem ser levadas para seus próprios países. O intercâmbio latino-americano de soluções climáticas nos semiáridos é organizado pelo Centro Sabiá junto com diversas parcerias que querem mostrar o semiárido como um exemplo global de resiliência climática. A ideia é compartilhar o conhecimento dessas comunidades que enfrentam secas extremas e servem de inspiração no combate às mudanças do clima e na adaptação climática. E seguindo com o giro, vamos falar da segunda caravana de saneamento rural promovido pela ASA Brasil. A segunda caravana de saneamento rural, promovida pela Articulação Semiárido Brasileiro, começou na última quarta-feira, dia 23, em Juazeiro, na Bahia, e percorreu 400 quilômetros até Jacobina, na Chapada Diamantina. Técnicos de todo o semiárido conheceram iniciativas de reuso de água que ajudam na produção de alimentos e preservação ambiental. Esses sistemas coletam e tratam águas de ralos, pias e fossas e são usados na irrigação, contribuindo para a saúde das famílias e meio ambiente. A caravana também discutiu políticas públicas para o reuso de água em áreas rurais. O evento seguiu até sexta-feira, com visitas a comunidades que utilizam essas tecnologias e também terminou com um debate sobre o desafio e também avanços dos sistemas de saneamento rural no semiárido. Giro agroecológico. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a assessora técnica do Centro Sabiá, Riva Almeida. Hoje, o nosso assunto é a terra agroecológica para transformar o campo. Formar, dar assistência, é transformar o campo, né? Riva, nas experiências de assessoria, você vê essa mudança, essa transformação? O que muda para as famílias, para as produções, para a venda também? João, a até agroecológica ela precisa ser transformadora. É uma até libertadora. Ou ela provoca uma mudança na vida das pessoas e uma mudança radical, que isso é que é a transformação, né? Uma mudança profunda, ou então alguma coisa ali não está muito bem, não está acontecendo da forma como a gente imagina uma terra agroecológica. Então, um exemplo disso, a gente precisa pensar necessariamente nas juventudes transformando a vida dessas pessoas, dando esperança para que os jovens consigam viver no campo, gerando renda, ganhando autonomia. E para isso você precisa debater, por exemplo, sobre o patriarcado, que é um dos aspectos que trava a vida das juventudes no campo, que não deixa que essa juventude se liberte, evolua. Então, necessariamente, a terra agroecológica ela precisa ser transformadora. E tem algumas máximas desse ponto de vista, nas quais a gente acredita, por exemplo, sem feminismo não há agroecologia. Se tem violência contra as mulheres, contra as juventudes, contra a população LGBTQIA+, não é agroecologia. Você precisa pensar a diversidade, o respeito ao diverso, ao diferente. Para mim, tudo isso é transformar vidas. E até na perspectiva agroecológica, ela precisa carregar nela todas essas dimensões, todos esses aspectos. Tratar a terra não é só uma questão ambiental também, né, Riva? É qualificação e qualidade de vida para quem produz. A terra agroecológica tem essa intenção, Riva, de melhorar a renda das famílias agricultoras? De que forma se formar com isso ajuda? Com certeza, essa é uma dimensão que é estratégica para a terra agroecológica, João. Não é só ela, não, mas ela é fundamental, ela tá no centro do debate. Então, a gente diz que a geração de renda, ela não é só
monetarizar, não é só a comercialização dos produtos. Isso é importante? É importante também, mas garantir também uma soberania, uma segurança alimentar e nutricional, ela é fundamental. Quando você produz o seu próprio alimento e um alimento de qualidade, que é aquilo que a gente chama comida de verdade, isso é uma geração de renda, que é o que a gente diz que é uma renda não monetária, mas que você, quando você gera seu próprio alimento, você não precisa ir no mercado e no supermercado comprar uma comida que muitas vezes nem é comida de verdade, é ultraprocessada, não faz tanto bem ou não faz bem nenhum para a sua saúde. Então, produzir o seu próprio alimento, garantir, né, que você tenha a sua própria comida, isso gera, além da nutrição, gera saúde. Então, também é uma geração de renda. Além, claro, de pensar a, a questão da comercialização do excedente. Isso também é estratégico e é importante e é uma questão também central para a até agroecológica. Quem alimenta o Brasil a gente já sabe, a agricultura familiar. Mas a luta continua por condições políticas que garantam a formação, né? Por Plano Nacional de Agroecologia, por assistência técnica, por políticas públicas, né? Como que a gente luta por isso, Riva? Ó, João, eu acho que a gente luta por isso de várias formas. Mas uma que é super importante é fazer incidência, incidência política. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é importante a gente se organizar, fortalecer as instituições que já existem, como as associações comunitárias, por exemplo. É importantíssimo que essas associações elas sejam renovadas, né? Elas tenham uma participação ativa da comunidade. A participação nos conselhos de desenvolvimento, nos conselhos sociais, nos conselhos que existem como uma forma de participação, de incidência da população na política, na gestão daquele município onde você mora. Isso é importantíssimo. Dialogar, debater sobre política com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega, isso é super importante. E eu acho que tem uma outra coisa, João, que está acontecendo que eu acho que assim é muito bacana e estratégica para pensar essa questão da incidência política, é que a gente está vendo lideranças, agricultores, agricultoras que representam essa população, esse povo, também se candidatando. Então, quando a gente, na hora de votar, a gente precisa observar isso. Quem é que realmente está me representando? Quem é que defende o projeto da agricultura familiar, que é quem bota a comida na mesa da população nesse país? Então, todas essas questões elas precisam ser consideradas e eu acho que os movimentos populares têm feito esse papel, né, de fazer essa reflexão com os agricultores, com as agricultoras e suas organizações nesse sentido, de se fortalecer institucionalmente para fazer o enfrentamento e a construção das políticas e fazer valer as políticas que existem e que nem sempre funcionam. Tem uma certa fragilidade. Acho que é por aí e até a agroecológica ela precisa também fazer esse debate necessariamente. Tem muita gente com vontade de produzir, de transformar uma realidade de produção, de se soltar do veneno. Eu pergunto então, como que a gente chega nessa assessoria agroecológica? Como que a gente chega na até agroecológica, Riva? João, como diz uma amiga minha, essa é a pergunta de milhões. Por quê? Porque a conquista de uma até agroecológica permanente, ela ainda não aconteceu. Ela ainda é uma reivindicação dos movimentos populares, do movimento sindical do campo. Porque normalmente os editais que apoiam esse formato de até, ou seja, uma até agroecológica, ainda são, ele ainda tem lacunas de tempo. Eles são apoiados por um tempo, 2, 3,
Já tivemos uma até agroecológica de 4 anos, lá em 2014, mas são editais que eles acontecem naquele espaço de tempo, eles têm começo, meio e fim, e depois, normalmente, a gente demora a acessar outro edital. Demora 5, 6 anos? Não, pode demorar 1 ano, mas esse é o tempo, inclusive, que as famílias perdem essa conexão com essa ATE que foi iniciada. Ou seja, a gente precisa de um ATE permanente, porque vai garantindo que a gente vá acompanhando os processos políticos, inclusive, que vão acontecendo nesse país. Então, essa é uma das grandes lutas. E aí eu acho que para acessar uma ATE na perspectiva agroecológica, eu acho que é importante estar conectado aos movimentos populares, mas também estar atenta àquilo que acontece no seu município, aquilo que acontece no seu estado, porque estar escutando e de olho naquilo que está surgindo é fundamental. Aí, para isso, mais uma vez eu digo, é importantíssimo que você esteja organizado, seja na sua associação, no sindicato do seu município, no grupo da sua comunidade, no grupo de mulheres, no grupo e no movimento das juventudes, no caso dos jovens. Isso contribui muito para o acesso a um até na perspectiva agroecológica, porque é só dessa forma que você se mantém informado e interagindo com esses processos que surgem, mesmo que com essa fragmentação que existe ainda, mas eu acho que é isso, né? Acessar e ter a possibilidade, inclusive, de fazer esse debate e de fazer essa pressão sobre o Estado, depende muito dessa participação dos agricultores e das agricultoras nesse debate. Muito que bem. Como a nossa conversa tá chegando ao fim, Riva, eu trago esse quadro que você já conhece, o quadro do nosso podcast, que é o Mete o Bico, para você fechar a discussão metendo o bico na questão. Riva, a gente falou um monte sobre essa formação técnica qualificada, mas que tem uma diferença de tantas outras experiências existentes, né? Ela é agroecológica. Por que lutar por uma terra agroecológica? Mete o bico. Eu adoro esse quadro, João, de meter o bico. A gente precisa lutar por uma terra agroecológica para garantir que a agroecologia se faça presente, para que essa transição para a agroecologia ela aconteça de fato. Porque, João, eu não acredito em um mundo, na transformação desse mundo e na vida, na permanência de vida nesse planeta sem a agroecologia. Daqui a um tempo, a agroecologia vai ser a única saída, vai ser a única alternativa para a gente garantir a produção de alimentos, para a gente garantir justiça social, para a gente garantir que jovens, mulheres sejam valorizados e que tenham uma vida digna no campo, para a gente garantir que as diferenças sejam respeitadas. Então, para mim, a terra agroecológica ela tem um papel importantíssimo em tudo isso, em todo esse processo. Vai acontecer toda essa transformação sem uma terra agroecológica? Pode acontecer de forma muito fragmentada, até a ponte para que isso aconteça. A terra agroecológica ela precisa ser aquele elemento aglutinador que contribui para que as famílias agricultoras tenham acesso a esse debate, a essas políticas voltadas para uma vida melhor no campo, para que a agricultura ela se torne esperança, mais esperança ainda para essas pessoas e para esse mundo. E para isso, João, vou meter o bico de novo.
a gente precisa mexer, a gente precisa conversar com os vereadores, com os prefeitos, com o deputado federal, estadual, e para isso a gente precisa que essas pessoas estejam do nosso lado, defendendo a causa da agroecologia. Então, a gente teve eleição agora há pouco, daqui a pouco nós vamos ter mais, em 2026 vem de novo a eleição para deputado, senador, presidente, e a gente precisa pensar desde já e trabalhar todas essas questões nas nossas comunidades. Eu repito, eu já falei em algum momento aqui antes, mas a gente precisa futucar o nosso vizinho, a nossa associação, o conselho, a gente precisa pautar permanentemente a agroecologia e, consequentemente, defender um até permanente, um até na perspectiva agroecológica, porque esse é um dos caminhos de fortalecer aquilo que a gente acredita. É isso, Riva, muito obrigado por mais uma participação aqui tão esclarecedora pra gente, viu? Tem uma mensagem que quer deixar pra quem nos ouviu até aqui? Diga lá. Eita, João, quando deixa assim o tema livre, pode vir várias coisas, mas eu queria trazer uma reflexão, um recado, através de uma frase que a gente tem utilizado, tem lembrado muito ultimamente, que é: nada sobre nós sem nós. Ou seja, nós precisamos ser lembrados e lembradas em todos os momentos que se constrói uma política, que se constrói qualquer iniciativa para o povo, para nós, para as pessoas, para os agricultores e agricultoras familiares. E isso a gente só vai conseguir se for de forma coletiva, se a gente pensar junto, se a gente pensar articulado, se a gente tiver em grupo. Então fica esse recado, que para mim é muito simbólico da agroecologia. Nada sobre nós sem nós. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez, Giva. É um prazer sempre conversar com você por aqui. Aprendo muito, viu? Gente, hoje conversamos com Riva Almeida, ela que é agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Ela é equipe técnica do Centro Sabiá, lá no Sertão. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do Cantos do Sabiá, o nosso podcast de toda semana. Se você não segue a gente ainda, você está errado. Você está errada. Segue a gente aqui, acompanhe o Centro Sabiá e fique por dentro de tudo que acontece na agroecologia. Por aqui no Spotify ou no YouTube, você recebe 2 papos toda semana, o Comida de Verdade e o Cantos do Sabiá. Então segue a gente aí. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos, na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.